Bem, gente, no domingo passado nós conversamos por conta por ser a primeira escola dominical do ano de 2023, nós conversamos um pouquinho sobre algumas sugestões para que a gente tivesse, vamos dizer assim, uma certa disciplina de leitura, de estudo, e eu me dediquei a falar sobre Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e Deuteronômio 11, do 13 ao 21. A gente falou sobre o que os judeus chamam até hoje, né, a oração, a Shema, né, que é uma oração é uma recitação que eles fazem pela manhã e na viração do dia. Então eles se recordam disso e eles leem isso. E dentro daquele texto, a gente trouxe algumas reflexões, e a gente insistiu nesse ponto de que em 2023 nós precisamos ter disciplina devocional. Hoje, o que eu quero conversar com você diz respeito a, vamos dizer assim, virou o ano, né? Estamos em 2023, e que motivações a gente poderia trazer para 2023? Como é que a gente poderia trabalhar essa ideia de uma virada de ano e vamos dizer assim, uma espécie de relação mais próxima de Deus? Então é sobre isso que eu quero conversar, e eu trouxe para nós uma motivação a partir de um texto que é muito conhecido. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou indicá-lo aqui. É o texto que está no livro de Josué, no capítulo 1, verso 9. Josué capítulo 1, versos 7 e 8 e 9. Eu ainda poderia citar Josué 1, 18, a parte B, principalmente a parte do ser forte e corajoso, e o capítulo 3 de Josué. Eu não vou ler o texto todo, mas eu quero deixar indicado aqui. Se você precisar, você para o vídeo e faz essa leitura. Qual é a ideia que eu quero que você compreenda nesse quadro? Josué está saindo, vamos dizer assim, da perda. Viveram um luto pela morte de Moisés. Josué é o grande líder que ele tem a incumbência de levar o povo adiante, rumo à promessa daquela terra que o Senhor disse que daria ao povo. E a partir de agora é ele e o seu ajudante mais próximo ali, Caleb, e um povo muito numeroso, muita gente. Capítulo 1, nesses versículos que eu te citei, ele fala sobre um incentivo, palavras de incentivo para que Josué não desista, ser forte e corajoso, não temas e tudo mais, por conta do desafio. E em Josué, no capítulo 3, que eu repito, leia o capítulo 3, traz essa epopeia aí deles atravessando o rio Jordão a pé seco. E é interessante que algumas coisas nesse texto nos dão pistas para essa reflexão que eu quero trazer para você nesse domingo de escola dominical, ok? Então, vamos andar aqui, e eu quero que você pare para pensar comigo. Essa reflexão ela vai andar em 3 pontos, que seria o olhar para trás, o desafio imediato à frente e as perspectivas após a passagem do Jordão. Eu quero usar esses 3 pontos para que
a gente se motive a encarar 2023 de uma forma, vamos dizer assim, mais saudável. E eu começo dizendo a partir do primeiro ponto sobre isso. Josué 1, o texto diz: ser forte e corajoso. Eu vou pegar apenas o versículo 7, que diz: então somente esforça-te, não se desvie da lei. Depois o 8, não se aparte o livro da lei. E depois o versículo 9, esforça-te e tem bom ânimo, não te assombres, não te espantes. Depois o versículo 18, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Gente, há uma coisa que esse é o contexto desse trecho aqui. Josué é o líder escolhido para levar o povo, e ele tem um desafio adiante. Mas eu quero trazer a você uma ideia de Josué como alguém que olha para o passado e vê na sua trajetória inúmeras perdas. Então, você vai ver que Josué, em vários momentos, naquele largo espaço de tempo, afinal foram 40 anos peregrinando através daquele terrível deserto, foram anos de muitas perdas. Uma geração inteira se foi. Então Josué perdeu a boa parte talvez da sua parentela mais antiga. Josué viu muitos sinais, muitos prodígios, vivenciou muitas histórias potencialmente traumáticas. E Josué era um líder que, a partir daquele momento, ele deveria ter cumprido o seu luto por todas essas coisas que ele havia passado. Então eu vejo Josué, e aqui é uma visão que eu proponho para você, Josué como uma liderança curada do seu passado, alguém que, olhando para trás, ele já vivenciou o seu luto, ele só tem apenas cicatrizes, que é aquela coisa que você bate e não dói, você só vê a cicatriz e você tem a lembrança, mas aquela lembrança, aquela cicatriz, ela já não traz tantas emoções à flor da pele, como se aquilo tivesse ainda muito vivo. Gente, uma primeira coisa que a gente precisa compreender é, quando a gente vem com um ano novo, e normalmente a gente vem com muitas perspectivas e promessas: eu vou emagrecer, eu vou voltar a fazer exercício, vou melhorar a minha alimentação, enfim, a gente começa no eu vou, preferencialmente que isso comece numa segunda-feira, porque segunda-feira é o Dia Internacional dos Começos, e a gente muitas vezes esquece de olhar para trás e mastigar aquelas experiências que eventualmente nós não conseguimos digerir. Isso, gente, é algo que, quando acontece conosco, nós vamos carregar essas experiências e muitas delas nós não vamos ser curados, e a gente vai ficar com aquela ferida. Há uma questão aqui posta que diz respeito ao querer se deixar curar. É muito importante que você entenda que eu tenho sim um ano novo adiante, mas eu tenho que reconhecer que as feridas que ficaram para trás, elas precisam ser encerradas, fechadas, curadas. Todo luto que eu tenho que viver precisa ser vivido, para que eu comece um novo desafio curado do que ficou para trás. Eu não posso deixar um rastro de mortos e feridos, um rastro de sangue, um rastro de feridas abertas. Então, um conselho que a gente pode extrair disso, dessa percepção a partir desse trecho, é que, se eu tenho de fato um desafio adiante, primeiro vou reconhecer que eu não tenho nada, está tudo resolvido para trás. É uma história, é uma ideia de que, se eu consigo solucionar o meu passado,
se eu consigo encerrar as coisas que ficaram para trás, eu consigo estar curado para novos desafios. Tem muita gente que às vezes diz assim, porque teve uma desilusão amorosa, diz: ah, eu curo um amor com o outro. E aí aquela desilusão ela perpetua e vai para outro. E assim ele vai de desilusão em desilusão amorosa, também gerando uma série de frustrados e feridos ao longo do caminho. Não, uma desilusão amorosa ela se encerra num determinado ponto. E você precisa viver o luto daquilo. Assim como tantas outras experiências, uma falência, um negócio que não deu certo, uma intriga que aconteceu, uma falta de perdão, enfim, tudo isso, gente, precisa ser curado. E olha, eu recomendo que antes de você abraçar novos desafios, cure-se primeiro. A gente precisa levar isso em conta, porque se a gente não leva isso em conta, a gente vai carregando conosco muitos fardos, muitos pesos que, a rigor, a gente não precisaria carregar, entende? Então, olhando para o Josué que tem um desafio, eu vejo um Josué curado. Isso é importante, muito importante. A segunda coisa que eu quero que você perceba nesse texto, gente, é que Josué, aí já no capítulo 3, diz para que o povo olhasse para, segundo diz o texto, para a arca. E veja, no capítulo 3, eu não vou nem considerar que eu estou dando spoiler, porque eu acredito que você vai ler o capítulo 3, mas o capítulo 3 diz que os oficiais de Josué, eles ficaram cerca de 3 dias passando dentro do arraial do povo, dizendo: santificai-vos hoje, amanhã o Senhor há de fazer maravilhas, santificai-vos, o Senhor há de fazer maravilhas, santificai, enfim, chamando o povo à santificação para algo que haveria de acontecer. E o que haveria de acontecer? Eles estavam apregoando que o povo passaria o rio Jordão, rio esse caudaloso. Segundo o texto, você vai ver lá que o rio estava tão caudaloso que as margens elas se derramavam, né? As águas se derramavam pelas margens, fora das suas margens naturais. E esse rio caudaloso seria passado, o povo passaria por esse rio a pé seco. Então você fica imaginando esse povo sendo bombardeado por essa ideia de que eles passariam o Jordão e que o rio ia se abrir. Agora pare para pensar comigo. Isso era uma promessa, um ato de fé, era algo que precisava ter uma boa dose de crença para que eles andassem dentro disso. E aqui eu parto para o segundo ponto, que é bom que a gente perceba. Querido, querida, nós precisamos ter alvos que toquem o sobrenatural e que salvem o impossível. Porque o mesmo texto de lá, que está no capítulo 3, diz para que o povo, para que se orientasse, ele deveria olhar para a arca. Então a arca ficaria a cerca de 200 côvados de distância, algo em torno de 1 quilômetro de distância. O povo iria olhar para a arca, se orientar por ela para saber para onde ia caminhar, e quando os sacerdotes levitas pisassem as águas do Rio Jordão, carregando a arca, segundo a promessa, as águas parariam e o povo poderia passar a pé seco. Isso, gente, se fosse eu ia dizer assim: meu amigo, deixa eu ver aqui no Google se é assim mesmo, porque não é algo fácil de se acreditar. Mas eles precisavam exercitar a sua fé. E olha, gente, é aqui que eu quero extrair uma coisa. Fé não é algo
ou o exercício da fé, não é algo que eu planejo e vislumbro dentro das minhas possibilidades. Fé é algo que eu vivo, que eu, vamos dizer assim, exercito dia a dia na caminhada. Então, o que eu quero propor para você? Pense num alvo, numa meta que seja assim, uma meta posta diante do Senhor, uma meta de vida, uma meta ministerial. Ponha isso diante do Senhor, mas peça a Ele que Ele te oriente. Gente, nós precisamos ter esse contato vivo com o sagrado, com o divino, e isso se faz através de atitudes diárias, cotidianas, de exercício da fé. É mais ou menos, e aqui eu vou trazer algumas referências, quando Jacó, que foi enganado pelo seu sogro Labão várias vezes, parece que numa das vezes ele ia ficar com as novilhas que nasceriam malhadas, outras vezes as novilhas que não nasceriam malhadas. O que Jacó faz? Jacó, ele coloca galhos, ramos que simulassem contraste de cores na frente do gado, para que aquele gado, quando fosse, coberto e tudo mais, nascessem apenas as malhadas. Isso é ato de fé. É mais ou menos assim, Jacó está instigando o gado a produzir aquele tipo de novilha que ele gostaria. Parece uma brincadeira e uma piada, mas isso, de certa maneira, é algo que é exercitar a fé todos os dias. Quais são os seus alvos para a sua vida? Seu alvo é o quê? Fazer uma viagem? Então coloca a foto do lugar para onde você quer ir lá. Vai estudar dia a dia sobre o lugar. Ah, mas eu não tenho passaporte. Vai tirar o passaporte. Mas eu não tenho dinheiro. Aí entra o sobrenatural. Porque se de fato você quer, gente, veja, onde está o teu desejo, aí estará o teu coração. É uma frase muito parecida com aquela que Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu quero chamar a tua atenção para essas vontades e esses desejos que você eventualmente, todos nós temos, porque os nossos desejos, eles podem estar alinhados ou não conforme aquilo que o Senhor quer de nós ou para nós. Veja, é como Paulo, em determinado momento, ele diz, a frase paulina é mais ou menos assim: porque é Deus, é o Senhor, quem efetua em nós tanto o querer quanto o operar. Ou seja, Ele implanta em mim, em você, aquilo que é desejo dele para mim e para a tua vida. Então, irmão e irmã, muitas vezes o que eu quero pode sim ser um desejo do Senhor na minha vida, para que aquilo quando for operado, aquilo seja uma espécie de testemunho, de legado àqueles que estão ao nosso redor. Assim como foi na vida de Jacó, assim como foi na vida de tantos personagens bíblicos, assim como tem sido na vida de tantas pessoas que convivem próximo de nós, e nós vemos, é uma pessoa de fé, porque ela exercita a sua fé e a sua confiança cotidianamente. Então, nesse segundo ponto, eu digo para você, eles tinham uma meta, e essa meta não era fácil, era uma meta impossível, mas essa meta, ela era lembrada, iluminada, ela tinha um norte. O norte era olhar para a arca, olhar para o Senhor. E nisso, gente, eu quero aqui te chamar a atenção. Não era apenas olhar, mas era o andar. Então não é na base do olha, se der, não. Se realmente
você quer, você vai caminhar rumo àquilo. E você vai fazer isso olhando para a arca, olhando para o Senhor. Por isso que quando no domingo passado nós falamos, e aí eu te convido, vai assistir a aula do domingo anterior. A gente falou sobre Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11. Quando o trecho fala, e aqui de novo, eu te recordo, capítulo 1 de Josué, versículos 7 e 8, a expressão aqui é: teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, não te apartes da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ou seja, o Senhor ele está requerendo de mim, de você, constância. Então, gente, não é mais uma palavra de autoajuda. Vou trabalhar com neurolinguística. Não, gente. A ideia é que eu e você tenhamos constância, disciplina de leitura, disciplina devocional, disciplina de oração, disciplina de adoração, disciplina no jejum, disciplina no congregar com os irmãos. Se você faz parte da comunidade, você precisa estar linkado, logado, junto dessa comunidade. Não adianta você ficar completamente distante, completamente afastado, à parte da comunidade. E na medida em que nós exercitamos essas disciplinas, que eu chamo de disciplinas espirituais, a leitura, a oração, a adoração, o jejum, a ceia, a comunhão, enfim, tudo isso faz com que a gente se recorde do sagrado, assim como os judeus até hoje. O judeu praticante, o judeu aquele que está ali mesmo na prática, ele todos os dias, ao amanhecer, ao se levantarem, na viração do dia, ele recita a Shema, que é essa oração contida em Deuteronômio, nos textos que eu te comentei. E nós evangélicos, infelizmente, nós perdemos bastante essa prática. Muitos de nós que a gente hoje está no mesmo saco aí de todo mundo que se chama evangélico, a gente hoje está naquela leva de gente que não conhece a palavra, não lê a Bíblia, só verdadeiramente busca o Senhor quando está num aperto e aí vai. Gente, não é para ser assim. A ideia é que a gente seja constante. Então, se na primeira parte a gente pode dizer, olha, vamos começar o ano novo, vamos nos curar das coisas que ficaram para trás. A segunda, vamos estabelecer as nossas metas, que sejam realmente metas impossíveis e intocáveis, mas metas que sejam um exercício cotidiano da nossa fé, tal qual eles fizeram, olhando para a arca e dando um passo de cada vez rumo às águas do rio, para que as águas do rio elas se parassem ali, naquele lugar. E tem uma terceira coisa, gente, que eu quero conversar, diz respeito ao seguinte: capítulo 4, verso 1 já diz que eles passaram até seco. Beleza, ótimo, top. E agora? Vamos adentrar a terra e a terra está pronta para ser ocupada? Não, eles tinham ainda que convencer os povos que moravam na terra a ceder a terra para eles. Então, eles teriam muitas batalhas. E a primeira grande batalha que esse povo teve, você vai encontrar a partir do capítulo 6, que é Jericó. Então, Jericó, que era uma cidade grandemente fortificada por conta das suas muralhas, Jericó foi a primeira grande batalha. Terceira coisa que eu quero trazer aqui como uma reflexão para você nesse ano que começa. Sim, você se curou, sim, você arbitrou metas, sim, você olha para o Senhor, você está em conexão com o sagrado, mas veja, você terá problemas ao longo da caminhada, você terá batalhas, lutas diárias,
vai ter muito problema, você vai ter que solucionar o problema, resolver, enfim. Você foi chamado a vivenciar tal qual alguém que, eu me recordo aqui daquela palavra também de Paulo em Efésios no capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, e o texto fala para que permaneceis ou permaneçais firmes, inabaláveis, por conta do dia mau. Paulo diz que haveria dia mau. Salmo 46, o salmista também diz, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da tribulação. Ou seja, há o dia mau, há o dia da tribulação. Não é porque eu e você confiamos, cremos, temos fé e andamos no Senhor, não é porque a gente simplesmente tem essa estirpe, eu vou colocar entre aspas, de evangélico, que os problemas não vão ser uma constante na nossa vida, que nós não vamos ver problemas no dia a dia. Vamos! Mas o que a gente precisa entender, e aí eu volto para Josué capítulo 1, é que o Senhor diz para mim e para você, assim como disse para Josué: tão somente ser forte e corajoso. O ser forte e corajoso indica o caminho da resiliência. Resiliência, gente, é o você conseguir passar por todas as coisas sem, no entanto, você quebrar. Resiliência é você não ser um parafuso de geleia, que sob pressão você esfarela. Resiliência diz respeito a você, vamos dizer assim, se blindar ante as coisas que eventualmente alguém possa falar a seu respeito. Porque, e isso eu preciso deixar bem claro para você, você só vai se sentir ferido, magoado, machucado por algo que disseram para você, se você se permitir. Porque nada do que falem contra você vai fazer diferença se você simplesmente... Provérbios nos ensina que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Significa dizer que aquilo que é dito para você de uma forma ruim, maldosa, maligna, aquilo, se não houver brecha, razão, aquilo é palavra ao vento. Por isso, você vai ter lutas, vai ter gente que não gosta de você, que vai falar mal para você. Siga caminhando dentro daquilo que o Senhor te chamou. Então, nesse 2023, meu irmão e minha irmã, o que a gente quer deixar para você, a partir dessa reflexão, é essa: olhando para trás, permita-se ser curado, arbitrando metas, impossíveis que sejam, mas olhando para o Senhor, porque Ele nos indica o caminho. E por fim, uma vez caminhando no dia a dia, a gente vai ter batalhas todos os dias, mas lembrando que o Senhor é aquele que diz para mim e para você: sejamos fortes, corajosos, corajosas, porque o Senhor é conosco. Com isso eu quero dizer para você que o Senhor te abençoe, te guarde, e que você tenha um feliz, próspero, abençoado e cheio de Deus 2023, para a glória do próprio Senhor.